Olá, estamos aqui ao vivo. Vamos conversar hoje sobre relacionamentos afetivos. Estou esperando a queridíssima Liliane Matages entrar. Faremos uma live hoje para conversar sobre esse tema tão interessante. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, só mais um instantinho, a Liliane chegando, nós já iniciaremos. A Lili está chegando, já vai me pedir para entrar. É que eu não estou conseguindo te colocar, Lili. Agora sim. Agora foi. Peraí. Muito bem, ó. Peraí que caiu aqui. Seja bem-vinda, Lili. Muito bom. Tudo bom? Tudo bem, muito bom ter você aqui comigo para mais um trabalho em conjunto, né? Vamos falar de constelação Uhum. familiar, relacionamentos afetivos, é o tema da live de hoje. E vamos falar que, na realidade, essa live e as outras que nós faremos ao longo desse mês, elas todas estão sendo programadas com o intuito de trazer as pessoas para conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema tão fascinante, que é a constelação familiar sistêmica, porque nós iniciaremos a formação de uma nova turma nos dias 23 e 24 de julho, uma formação de constelação familiar sistêmica. Então, para quem quer começar essa nova profissão, para quem já é terapeuta e quer agregar esse valor, ter um trabalho diferenciado, né? E para quem quer fazer um processo de autoconhecimento. E quem sabe faz ao vivo é assim, né? Tem cachorro do vizinho latindo junto. Faz parte, faz parte do processo. Pois é. Então é isso, né, Lili? Uhum. Então, baseado nessa questão Exatamente. do curso, a gente vai trazer um pouquinho dos temas que são trabalhados dentro dos cursos para que as pessoas conheçam mais a respeito de como é um trabalho de constelação familiar, o que que a gente trata, como é que a gente cuida desses assuntos, não é verdade? Sim, com certeza, porque falar de constelação familiar não tem como nós não olharmos em primeiro lugar, né, para os nossos padrões, para as nossas dores, para as nossas dúvidas internas, e a partir daí dar uma aprofundada um pouquinho mais, um mergulho literalmente no nosso sistema familiar. E desse movimento do sistema, de olhar para o nosso sistema familiar, começar a ver e trazer algumas sementinhas de cura para que isso possa reverberar, não só no sistema, mas também na nossa vida, né? Uhum. A constelação familiar, ela se dá de várias formas, várias maneiras, né? Pode ser em grupo, individual, com âncoras, sem âncoras, né? Não importa o tipo de constelação que você escolha, mas o importante é você estar disponível e preparado para fazer a sua constelação, né? E a mesma coisa com o curso, né? Não precisa ser terapeuta, não precisa ser, não ter um vínculo ainda com a constelação, né? Mas basta ter o quê? A disponibilidade de mergulhar nesse universo tão mágico, tão transformador, né? E essa é a nossa proposta aqui, trazer um pouquinho, como a Sandra falou, né? Um pouquinho dos temas que nós realizamos, nós trabalhamos no curso, mas que podem já também, através de um olhar de amplificado, né? Um olhar amplificado, trazer esse contexto para a vida de vocês já, trazer um pouquinho daquilo que a gente vai ver no curso e vocês já podem aplicar na vida de vocês no dia a dia, através de pequenos conhecimentos, né, Sandra? Porque tudo começa com a consciência, né? O autoconhecimento é isso, é você tomar consciência de coisas que às vezes estão ali e você não tem noção de que elas existem, de padrões repetitivos que a gente muitas vezes repete e também nem tem noção de que está repetindo.
Então, a proposta do tema de hoje, falar de relacionamentos afetivos, é trazer um pouquinho desse olhar, dessa visão sistêmica, para que você possa fazer isso dentro das suas relações. E você possa, através das suas relações afetivas, diante do que nós vamos conversar aqui hoje, verificar se você está num padrão desses que nós vamos mencionar. Não é, Lili? Acho que a conexão dela deu uma travadinha, mas já deve voltar. Eu vou iniciar. Peraí. Voltamos? Ah, voltou. Então, vou iniciar. Voltar. Eu estava dizendo que vou começar a falar um pouquinho a respeito das leis sistêmicas, porque não tem como falar de constelação familiar sem falar rapidamente e brevemente aqui das leis sistêmicas. O que são as leis sistêmicas? O Bert Isso. Hellinger, que foi o desenvolvedor da técnica da constelação familiar, ele percebeu que nós herdamos da nossa família muito mais do que o DNA de cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos. Nós herdamos memória celular. O que é memória celular? Tudo o que aconteceu com os nossos ancestrais fica registrado nas nossas células e muitas vezes nós repetimos padrões sem saber que nós estamos fazendo esse processo de repetição. E por que nós fazemos isso? Porque existem essas 3 leis universais, chamadas de leis do amor, leis sistêmicas, que regem o inconsciente coletivo. A primeira lei é a lei do pertencimento. O que é o pertencimento? Tudo, todos e toda a situação, todos os fatos, todos os acontecimentos, eles têm o direito de pertencer. Quando tem alguma coisa, alguém, algo, alguma situação que fica excluído, fica fora do sistema, seja do sistema familiar, do sistema profissional, do sistema de amizade, se tem alguma coisa fora, aquilo vai impactar a vida de todas as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos na realidade. Se ninguém sai por aí dizendo, olha, o meu irmão é um estuprador, a minha tia se suicidou, o meu pai é um assassino, o meu primo tem várias pessoas, tem várias amantes e filhos fora do casamento. Isso são segredos de família, né? E esses segredos, ficam escondidos, ficam excluídos. Toda família tem, e quando isso está escondido, está excluído, isso impacta a vida de todas as pessoas. Os abortos não reconhecidos impactam a vida de todos. E não nos cabe julgar aqui se a pessoa fez um aborto ou se ela teve um aborto espontâneo. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, ela nem sabe que estava grávida, e nem sabia que estava grávida e de repente perdeu um bebê. Por quê? Porque naquele mês ela teve um fluxo menstrual mais intenso e ali ela perdeu um bebê. Mas, como eu disse, ela nem sabia que estava grávida. Fora o fato da gravidez gemelar, que é a gravidez de gêmeos, onde só um dos bebês se desenvolve. Então, também, hoje, claro que com os ultrassons fica mais fácil, né, ter esse tipo de informação, mas muitas vezes acontece de no comecinho da gestação, a mulher nem fez ultrassom ainda, tinham lá 2, 3 bebês e só um ficou. Então, tudo isso faz parte da lei do pertencimento. Quando tem algo, alguma coisa que está fora, isso vai impactar e influenciar na vida de todas as pessoas em maior ou menor grau. Segunda lei é a lei da ordem e da hierarquia. O que é ordem e hierarquia? Vamos pensar numa empresa. Uma empresa ela tem lá um presidente, um diretor, um gerente, um coordenador, um supervisor. Se esse supervisor ele quer mandar e dar ordens que cabem somente ao diretor, ele vai lá e ele resolve tomar essas decisões e fazer coisas que cabem ao diretor, ele está infringindo uma lei hierárquica, porque ele ocupou um lugar que não é dele. E isso a gente faz muitas vezes dentro do nosso sistema familiar. Nós acabamos assumindo algum papel que não é nosso. E quando a gente assume um papel que não é nosso, isso impacta na nossa vida e na vida de todas as pessoas também, em maior ou menor grau. E a terceira lei é a lei da troca e do equilíbrio. E vamos pensar de novo numa relação profissional aqui para falar isso. Para dar um exemplo, na realidade, a pessoa trabalhou o mês inteiro, ela vai ganhar um salário. Então, o trabalho dela equivale ao salário. Essa é a lei da troca e do equilíbrio. Ela trabalhou fazendo uma hora extra a mais todos os dias, ela tem que ganhar mais. Essa é a lei do equilíbrio. Se ela trabalhar o mês inteiro e não ganhar um centavo a mais, isso vai ficar desnivelado. E quando essas leis estão em desequilíbrio, elas estão sendo infringidas, isso vai acarretar
em uma trava, em um bloqueio em alguma área ou em várias áreas da nossa vida. Quando a gente infringe uma lei de trânsito, a gente paga uma multa, perde pontos na carteira, ficou quites e a vida segue. Quando a gente infringe uma lei sistêmica, mesmo que a gente nem tenha conhecimento, nem tenha noção de que estamos fazendo esse movimento de infração das leis sistêmicas, isso vai impactar a nossa vida e causar um problema. É somente através dessa conscientização e da mudança de postura, a partir do momento que você toma consciência, é que você pode mudar esse cenário e essa realidade, né, Lili? Então, por que a gente está Uhum. falando aqui das leis sistêmicas? Porque todo o trabalho dentro da constelação familiar, ele é baseado nessas leis. Então, quando as pessoas têm questões ligadas a relacionamentos afetivos, quando você tem um problema de um relacionamento afetivo, então você está com um problema, não consegue ter uma relação saudável, você sempre repete o padrão de namorar o mesmo tipo de pessoa, você de repente não consegue ter uma relação, não consegue ter um relacionamento afetivo. Tudo isso está ligado a uma dessas leis. Então precisa entender quais são as leis que estão afetando essa sua questão para poder desbloquear isso, fazer ressignificar essa história e poder seguir com mais tranquilidade e leveza. Então, a proposta aqui hoje é trazer um pouquinho dos temas que a gente vê muito dentro dos consultórios e como isso impacta na nossa vida diretamente, né, Lili? Uhum. Agora é só ver. Exatamente. E para falar de relacionamento, não tem como a gente dar uns passinhos para trás, né? E, e olhar primeiro para as figuras que compõem o relacionamento. Então, pode ser um homem, uma mulher, um homem, outro homem, uma mulher e outra mulher, não importa. São duas pessoas que se encontram. E Uhum. dentro desse contexto, dentro dessa história, é entender que antes de eles se formarem um casal, eles são o quê? Indivíduos. E mesmo depois que eles se tornam um casal, eles permanecem indivíduos. Então, muitas vezes, quando nós entramos num relacionamento, às vezes, a gente faz o quê? A gente esquece que nós somos um ser único, né? E também esse ser único é composto do quê? De um conteúdo muito complexo chamado histórico familiar. Né? Então, a gente tem aí a nossa cultura, a gente tem a nossa família, nós temos as histórias, as experiências, as frustrações, as vitórias, enfim, a gente não é um livro vazio, a gente já vem, quando a gente vai para um relacionamento, com uma pastinha debaixo do braço, trazendo, assim, N histórias. Né? Então, a gente já é um livro que já foi escrito e ele vai continuar sendo escrito. Então, porque tem páginas para serem preenchidas ao longo da nossa vida. E a gente pode preencher isso sozinho no relacionamento, né? Mas como hoje nós estamos falando de relacionamento afetivo, o que vale lembrar aqui? Nós vamos preencher o nosso livro, mas também o outro vem com esse livro preenchido com muitas histórias, com muitas vivências, com muitas experiências, com muitos aprendizados. E ele também traz o que? O seu sistema junto. Então, da mesma maneira que você entra no relacionamento com toda essa sua história e todo o seu sistema, o outro, ou o seu parceiro, a sua parceira também entra com todo esse histórico aí. E aí, o que acontece? Onde é o nozinho que começa, né, a dar uma travadinha aí no relacionamento? É quando a gente acha que a gente vai se relacionar única e exclusivamente com o nosso parceiro ou com a nossa parceira e não com o sistema familiar dele. Então, muitas vezes, a gente acaba o quê? Virando as costas, dizendo um não para essas histórias dele, ou para a própria família dele ou dela, né? E a gente acaba achando que vai ficar só com a pessoinha lá. Mera ilusão, porque não é assim, né? A gente sabe que, primeiro, além dele ter uma história com a família, provavelmente ele também já teve outros relacionamentos, né? Então, todos esses outros relacionamentos também fazem parte. Então, aqui, o que nos cabe entender, né? Como que a gente pode sair, entre aspas, tá, da nossa família de origem, porque a gente nunca sai, né? A gente só continua a nossa trajetória. A gente pode caminhar com mais leveza para a nossa família atual ou para um relacionamento atual. Né? É entender que você vai colocar na tua vida seu parceiro, a sua parceira, essa pessoa, mas também toda a história dela. Tá? E essa história dela inclui até mesmo filhos ou filhas de um casamento anterior ou de um relacionamento anterior. Então, cabe isso também, tá? Então, é assim, a pessoa vem com um currículo muito, muito complexo, tá? Então, da mesma maneira que a gente tem o nosso currículo profissional, acho que cabe a gente colocar aqui que a gente também tem o nosso currículo familiar. E ele vem aqui, né?
e a gente acaba negando e virando as costas para isso. Então, como não virar as costas para isso e como não criar um emaranhadinho extra aí para o nosso relacionamento atual? Entender que você vai ter que dizer um sim para todas as histórias que esse parceiro, essa parceira, essa pessoa, enfim, teve na sua vida, e inclusive para sua família de origem, né? E dentro desse dizer sim, não quer dizer que você vai ter que conviver com a pessoa. Não, não é isso. Mas dizer um sim aqui dentro, no seu coração, tá? Eu olhar para a pessoa é uma coisa que eu sempre digo, né? Olhe por cima dos ombros, além dos ombros. Porque você não está olhando só para a pessoa, você está olhando para a pessoa e para toda a história que vem junto com ela, por trás de toda essa experiência de vida. Então, sempre experimentem fazer esse movimento. Quando vocês olharem para a pessoa, olhem além dos ombros. E você vai perceber que ela vem um ser repleto, repleto de coisas, e que essas coisas vão fazer parte do seu relacionamento, sim. Né? Então, quando você diz sim para isso, você também diz o sim para as diferenças, que é uma outra questãozinha aqui também, que acaba enroscando, né? Não, mas ele pensa diferente de mim, ele age diferente de mim, ele toma o café da manhã diferente da maneira como eu tomo. Às vezes, gente, isso incomoda o outro, porque ele quer impor toda a cultura, o jeito, a maneira, e acaba anulando toda a cultura, o jeito e a história do outro, né? Então é como se você dividisse, né, o relacionamento e não somasse. Uhum. Não soma, não dá liga. Né? E com isso, o que acaba acontecendo? Aí começa o quê? Os emaranhados. Então, como a Sandra falou, as leis sistêmicas no relacionamento funcionam da mesma maneira que funciona na família, no relacionamento de casal, no relacionamento profissional. Ela funciona no planeta como um todo. Por quê? Porque tudo é regido por um sistema. Uhum. Né? Então, quando nós acolhemos o sistema do outro, dizendo um sim, mas aquele sim verdadeiro, tá? Não é um sim da boca para fora. Nossa, eu vou concordar porque eu quero viver em paz com ele. Não. Eu vou concordar por quê? Porque ele pensa diferente, ele veio de uma cultura diferente, mas essa diferença pode somar, ela pode agregar. É E aí nós vamos compreender. Pode Eu falar, ia Sandra. falar que é um sim com respeito, né, Lili? A diferença é essa, é você falar um Ex- sim respeitando, não tentando mudar absolutamente nada do que existe ali. por quê? Porque a pessoa, conforme a gente vai querendo podar o outro, o que vai acontecer? A gente vai afastar cada vez mais essa pessoa da gente. Uhum. Aí a gente entra na lei do equilíbrio aí, né? Em vez de ter um equilíbrio, o que vai ter? Um desequilíbrio na relação. Uhum. Por quê? Porque quanto mais a pessoa julga, condena ou corta, o que ela está fazendo? Ela está enfraquecendo a relação, né? E uma outra coisa muito importante, que é uma característica natural, mas que nós podemos treinar para mudar essa chave, é o julgamento, Uhum. né? Então, eu julgo os pais do meu parceiro ou da minha parceira, eu julgo a família, eu julgo o antigo relacionamento, né? E quando eu faço esse movimento, o que eu estou fazendo nesse movimento? Eu estou colocando um peso extra na relação que não precisa, né? Então, como é que eu posso realmente assumir essa relação que eu estou hoje de uma forma mais saudável, de uma forma mais leve? É entendendo que o outro vem com a história, com experiência e com outras experiências, e nós dizemos um sim para tudo isso, como a Sandra falou, com respeito, e dentro desse respeito, compreendendo que eu posso somar e não dividir. Ah, mas às vezes é difícil lidar com isso. Então, vamos olhar para isso com amorosidade. Às vezes é necessária uma constelação, sim. Porque lembra sempre, vocês são dois sistemas Uhum. coabitando. Então, imagina quantas histórias aí tem, tanto de um lado como do outro. Tem muitas histórias, né? E uma outra coisa importante também é entender que quando a gente vai para um relacionamento de casal, seja ele qual for, nós vamos com o nosso adulto, Uhum. né? Porque muitas vezes a gente vai com a criança, né? Achando que o parceiro ou a parceira vai ajudar a acolher as nossas feridas, ou mesmo curar as nossas feridas de infância. Ele não vai fazer isso, ela não vai fazer isso. Por quê? Porque quem cuida da nossa criança somos nós, o adulto, que nós temos em nós. Então, por exemplo, quando eu tenho algum problema com meu pai ou com a minha mãe, que eu não curei ainda a minha criança ferida, o que eu faço?
Eu olho para os meus pais, agradeço pela vida que eles nos deram, acolho essa vida no meu coração, peço para que me abençoem, para que eu possa seguir para a vida, né? Agora, se eu estou presa na minha criança ferida, o que que eu vou? Eu vou entrar no meu relacionamento com essa criança ferida e eu vou cobrar do meu parceiro, da minha parceira, que ele me ajude nas minhas carências. Uhum. Então, o que que é importante a gente ter aqui? É entender que eu vou com o meu adulto e a minha criança vai comigo, ela vai. Mas ela vai aqui do meu ladinho, de mãozinha dada, porque quem cuida dela sou eu. Quando eu sou adulto, o que que acontece? Eu sou o pai e a mãe dessa criança. Então, cabe a mim nutrir essa criança, tá? Cabe a mim cuidar, cabe a mim zelar por ela, tanto as carências quanto as próprias dores que ela carrega, né? Ah, mas de repente eu não consigo fazer isso sozinho. Cabe aí uma constelação? Cabe um movimento? Cabe uma fala de solução? Cabe. É entender o quê? Que a sua criança, ela precisa o quê? Ela precisa entender que agora ela tem um adulto que ela pode confiar, que ela tem um adulto que toma conta dela. E que esse adulto é você. Então você olha para ela com muita amorosidade e diz: agora eu tomo conta de você, né? E dentro desse movimento, acolher essa criança. Ah, ela vai fazer birra? Ela vai fazer birra, porque a criança faz birra, né? E ela não vai aceitar esse acolhimento no primeiro momento, porque vão ter situações em que ela vai realmente querer chamar atenção, ela vai querer ser nutrida, ela vai querer é, ter suas vontades preenchidas, ela vai fazer isso. Por quê? Porque o tempo todo a criança faz isso. Uhum. Mas cabe a nós fazer o quê? Ó, peraí, fica quietinho um pouquinho, que agora quem está no comando sou eu. Né? E você vai posicionando e você vai cuidando da sua criança. Porque o que uma criança precisa de cuidado? E quem pode fazer isso? Você. Então, a partir do momento que você vai como adulto, o que acontece? Aí nós temos o quê? O ombro a ombro, porque relacionamento de casal é isso, né? Como a Sandra falou no começo. É aquela lei do equilíbrio, precisa estar ombro a ombro. No relacionamento de casal não tem eu sou maior e eu sou menor. Não, é aqui, ó, ombro a ombro. Na lei, na hierarquia, os dois entraram juntos no relacionamento. Apesar de virem de sistemas separados, sistemas diferentes, e de trazerem outros relacionamentos junto com eles, eles entram juntos. E a partir do momento que eles entram juntos, entram ombro a ombro. Isso significa o quê? Que eles vão, sim, caminhar lado a lado. Então não tem maior, não tem menor. Não existe isso, tá? E uma outra coisa bacana da gente falar, não sei se você quer completar alguma coisa, Sandra, Eu ia, antes eu de... ia falar que, na realidade, o que é uma relação de casal, né? São duas pessoas olhando uma para a outra no primeiro momento, que é assim que começa um relacionamento de casal, e juntas na Uhum, mesma direção. Porque se elas estiverem olhando cada uma para um lado, esse relacionamento não vai fluir. Porque cada um. Não que todos nós temos que ter a nossa individualidade, isso é muito importante dentro da relação de casal. Só que para o casal, independente da individualidade, é necessário que tenhamos coisas juntas e olhando os juntos, né? planos, né? Planos juntos para olharem juntos na mesma direção. Porque se eu tenho os meus planos, ele tem os planos dele, ou seja lá como for, essa relação não vai conseguir seguir adiante. Pode até ficar junto, mas não vai ter essa conexão, esse vínculo. Que a gente conhece muitos casais, né? Que estão juntos há muitos anos, mas cada um vive a sua realidade e só estão juntos por uma questão pro forma, né? Na realidade, não tem Uhum. esse vínculo afetivo. E a visão sistêmica traz muito essa necessidade de você. Isso que a Liliane está falando é bem importante. São iguais, não existe maior ou menor. Se tiver essa disputa dentro da relação, isso também não vai funcionar. Não, não. Então, assim, é entender que então você entra como adulto, sua criança interior entra com você, mas do seu ladinho, você que tem que cuidar dela, você que cuida. E, como a Sandra complementou, olhar enquanto casal para a mesma direção, sem perder a individualidade, mas os planos seguem juntos. Isso faz com que o relacionamento cresça, né? Uhum. E uma outra coisa que eu acho bacana também a gente colocar aqui sobre os relacionamentos anteriores, né, Sandra? Acho que a gente pode falar um pouquinho, porque é onde que entra a lei da hierarquia aqui no casal? É exatamente nos relacionamentos anteriores. Então, se eu já tenho aí uma listinha de relacionamento, o que me cabe nesse momento, né?
dar um lugar a todos os relacionamentos que vieram antes. Então, uma coisa que a gente costuma dizer muito, né? Ah, o meu ex, o meu ex. Não, é o anterior. Então, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro. Então, ordenar e dar um lugar. Ah, mas eu não consigo olhar para ele e colocar ele na minha vida, no meu coração. Tá, mas vamos entender que vocês tiveram uma história, que ele foi importante na sua vida em determinada época, né? E que ele fez parte da sua história. Lembra que eu falei que a gente é um livrinho em que a gente vai escrevendo uma história e a gente que vai preenchendo essas páginas? Nem que ele ocupe uma página, um parágrafo, mas ele fez parte da sua história, né? Bem ou mal ele fez. Então, parar de excluir, porque quando a gente exclui, a gente traz o quê? Uma desordem no nossa hierarquia dos relacionamentos. Então, dar um lugar a cada um deles. Ah, o primeiro você tem um lugar, o segundo você tem um lugar, o terceiro você tem um lugar, o quarto, sucessivamente até preencher todos esses lugares, né, de maneira saudável, de maneira respeitosa. Travou de novo. Probleminhas de conexão. Gente, a Liliane caiu, ela vai voltar em alguns minutinhos. Tá voltando aqui já. Estamos voltando, gente. Conectou Voltei, de gente. novo. Aí, desculpa, eu não sei até que parte vocês estavam ouvindo. Então, você estava falando da importância de colocar todo mundo na ordem correta, né? Uhum, Do primeiro até o atual. isso. E fazer isso com o coração, fazer isso no seu adulto, fazer do seu lugar, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto parceiro ou parceira, enfim. É colocar, né, no seu coração, dar um lugar. Às vezes nós temos um pouco de dificuldade de fazer isso, principalmente quando tem uma mágoa muito grande, quando tem uma raiva. Aí cabe olhar para isso com carinho. Por mais difícil que seja, cabe olhar isso com carinho. E perceber que, às vezes, no primeiro momento, nós não vamos conseguir, né? Mas dar o primeiro passo, que é reconhecer. Eu reconheço a importância de determinada pessoa na minha vida, eu reconheço que ele passou pela minha vida, que essa pessoa passou na minha vida, e eu vou fazendo o quê? Devagarinho eu vou interiorizando isso, né? E aí eu vou aceitando e dando lugar, né? Teve uma constelação uma vez que eu fiz, foi muito interessante, foi relacionamento, e a pessoa simplesmente esqueceu do segundo. Ela colocou o primeiro e o último. Mas aí ficou, sabe aquele campo vazio, assim, uma coisa que não se mexia, não acontecia. E aí eu falei, mas você tem certeza que só tem esses dois para você colocar? Elas de importante, sim, significativo, sim. Aí eu falei, vamos respeitar, né? Vamos ver se vem mais um insight aí. E aí, de repente, falou, nossa, tem um. Ela tinha esquecido totalmente. E ela tinha colocado no relacionamento um ponto de interrogação. Ela não sabia o que tinha acontecido. E quando ela colocou esse segundo no campo, ele foi direto pro ponto de interrogação. Que era exatamente onde estava emaranhado do relacionamento dela.
Então, assim, às vezes a gente realmente esquece ou não percebe ou acha que não foi importante, porque para ela não foi, mas para ele o relacionamento foi. Então, Uhum, ele estava emaranhado nela, e aí o que aconteceu? Ela também fica emaranhada. Então, uhum. é entender que às vezes pra gente, mas não foi tão importante assim, mas pra pessoa foi, né? E a gente tem vários exemplos assim, né, Sandra? De Muito. relacionamentos que às vezes a pessoa não considera importante, mas o outro considera. Então, dentro desse movimento, é entender que sim, todos fazem parte, todos têm um lugar e todos merecem ser reconhecidos e acolhidos no coração. Às vezes a gente não consegue fazer isso no primeiro momento, mas a gente vai fazendo devagarinho, né? Dizendo um sim para tudo isso. E Uhum. se disponibilizando para novos relacionamentos, se for o caso, porque às vezes a pessoa também não consegue entrar num relacionamento porque está presa lá no passado, né? E às vezes é no próprio sistema. Eu ia dizer exatamente isso, né? Que é uma coisa que a gente vê muito dentro das constelações, que às vezes a pessoa ela vem com essa dificuldade, com uma queixa de que ela não consegue ter uma relação saudável, que assim os relacionamentos dela começam e logo terminam, ou que ela não consegue ter essa relação, enfim, várias possibilidades. E a gente, quando abre esse campo para olhar para o sistema, percebe, né, que lá atrás, muito antigamente, acontecia, é fato, de que às vezes o sistema, as famílias se comunicavam, né, escolhiam com quem você ia casar e de repente tinha uma dor ali porque a pessoa não queria casar com aquele, queria casar com o outro e isso vai reverberando de geração em geração. E quando a gente chega numa constelação, a história que aconteceu lá com a trisavó, com a tataravó, seja lá com alguém do sistema, reverbera na minha vida, porque eu tenho, lembra, na memória celular, tudo gravado. E às vezes eu me identifico com essa dor dessa pessoa que não pôde ficar disponível para esse amor. Eu acho que você lembra de uma história, Lili, eu confesso que eu não sei se foi numa constelação que nós fizemos juntas ou se foi no curso que aconteceu, de uma pessoa que já tinha uma certa idade e ela ela disse que ela nunca tinha amado, então ela queria olhar para essa questão do relacionamento afetivo. Ela falava, eu nunca tive um relacionamento afetivo. E ele falava assim, nossa, mas ela já tem mais de 60 anos e não tem um relacionamento afetivo. E daí foram colocados no campo, né, algumas pessoas, e de repente ela se lembrou que quando ela tinha lá 7, 8 anos de idade, ela tinha um vizinho com quem ela tinha muita afinidade, e eles estavam sempre juntos, estudavam juntos, e ele fez um anelzinho, com florzinho, alguma coisa assim, pôs no dedo dela. Criança, gente. É um amor infantil. E depois eles cresceram um pouco mais e ele se mudou da cidade onde eles moravam e eventualmente se visitavam, mas até que ele parou de vir. E nunca mais falou naquela história, ela seguiu a vida, todos seguiram a vida. E lá, no dia da constelação, ela se lembrou desse fato e daí foi uma choradeira enorme. Por quê? Ela lembrou do fato de que numa dessas viagens de visitá-la, de vir visitar a cidade onde eles moravam juntos lá, a família sofreu um acidente de carro e esse adolescente, né? Então, adolescente, ele faleceu. E essa pessoa, então, ficou presa nesse amor infantil e ela nunca se permitiu amar, nunca se permitiu ter um relacionamento. Por quê? Ficou aquela promessa, né, Lili? A gente também vê muito disso, essa Uhum, promessa muito. dessa dor de criança. Então estava vinculada, ela amou, mas era um amor puro, um amor inocente de uma criança, mas que ficou marcado para sempre no coração dela. E estava preso lá. E às vezes essas histórias elas se repetem no nosso sistema. Uma avó, uma bisavó, uma trisavó, uma tia-avó que teve um relacionamento afetivo, que de repente estava prometida e a pessoa foi embora, ou ela não conseguiu se relacionar com essa pessoa porque precisou casar com outro, o quanto isso influencia na vida, na nossa vida atualmente. Então é preciso Uhum. realmente muitos processos de limpeza, vários movimentos nesse sentido para você desemaranhar isso. E você vai curando através dessas frases sistêmicas, né, das falas sistêmicas que nós trabalhamos dentro da constelação, para poder ir limpando tudo isso. Quer comentar mais alguma coisa? Não, e é isso mesmo, porque conforme nós vamos olhando para esses padrões, conforme nós vamos olhando para alguns segredos, né? Uhum, E nós vamos percebendo que às vezes a gente carrega muita história que não pertence diretamente à uhum, nossa vida em si, né? Então, quando nós
nos permitimos, nos disponibilizamos a olhar para isso, é entender que isso aconteceu lá atrás, mas que, como a gente sempre está falando, faz parte da nossa história, né? Uhum. E, de alguma maneira, a gente volta para as leis, né? Que é a lei do pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Então, é incluir isso, é incluir exatamente esse que foi excluído, esse amor que não foi vivido, ou esse amor interrompido, porque às vezes acontece, né? Uhum. Principalmente quando tem guerra envolvida, Uhum. né? E uma outra coisa que acontece muito, que a gente vê muito no relacionamento, é a pessoa excluir ou o feminino, né, do sistema, ou o masculino, né? Uhum. Então a gente vê muito hoje os sistemas onde as mulheres são muito fortes, que precisam bancar, que precisam realizar, que precisam fazer. Às vezes elas estão tão no automático, que elas não percebem que elas estão excluindo o masculino, né? Uhum. Então, elas, de certa forma, elas saem do seu lugar, ocupam o lugar do masculino, ou vice-versa, né? E não tem como você colocar uma pessoa se você está ocupando esse lugar. Então, o que Uhum. que a mulher tem que fazer nesse movimento, né? Voltar do seu lugar de mulher para que possa ter essa vaga, entre aspas, né? Para que o masculino possa entrar. Isso, geralmente, gente, acontece lá atrás, com as nossas avós. Por quê? Porque elas tiveram que ser fortes, tiveram que dar conta, né? Cuidar dos filhos sozinhas. Então, o que acontece? Isso vai ficando registrado nas nossas memórias, a gente vai fazendo. Então, às vezes, a gente não consegue se permitir ser frágil em algum momento, porque nós temos que ser forte. E nesse movimento, a gente não permite nem mesmo a entrada do masculino no nosso sistema. Uhum. Lembrando que tudo isso é inconsciente, tá? Exatamente. E isso vai acontecendo, né? E uma outra coisa importante da gente falar aqui também de relacionamento é que quando nós entramos no relacionamento afetivo, nós vamos, de certa forma, não virar as costas para a família de origem, porque isso não acontece. Mas a gente vai começar a dar prioridade para a nossa família atual. E muitas vezes a gente continua dando prioridade para a nossa família de origem. Então, a família de origem, ela tem precedência, porque ela veio antes. Mas quem tem prioridade? O nosso relacionamento atual. Porque lembra que a vida é um fluxo, ela precisa fluir de cima para baixo, de trás para frente, né? E se a gente ficar lá preso na nossa família de origem, como é que a gente vai desenvolver de uma forma saudável e estar disponível para a nossa família atual? Então, muitas vezes, nós ficamos presos ainda na nossa família de origem e não conseguimos fazer com que o fluxo da vida ele aconteça verdadeiramente. E nesse movimento, cabe ressaltar aqui, eu acho que dá para falar do filhinho do papai e a Da filhinho da mamãe, né? mamãe e a filhinha do papai, né? Que acontece muito nos relacionamentos. Diferente da criança, tá? Uhum. Interior, que a gente fica lá querendo que o outro cuide, o filhinho da mamãe é quando a mãe super protege, super valoriza e, de certa forma, coloca até no lugar do pai, tá? Porque, Uhum. nossa, você é o homenzinho perfeito, né? E ela faz esse movimento com o filho, e só que ela não percebe que ela está impedindo esse menino crescer e ir para a vida. Porque qual é Uhum. o movimento saudável, né, do menino? Ele nasce, fica nutrido, ele fica na infância, né, nutrido pela mãe, depois ele faz o movimento de ir para o pai, e do pai ele vai para o mundo. E o que acontece com o filhinho da mamãe? Ele não vai para o pai, ele fica preso na mãe. Então ele fica na esfera materna. Então, de vez ele ir para a esfera paterna, não, ele permanece aqui. E nesse movimento de ficar na esfera materna, ele não consegue ir para o mundo. Então, ele tem dificuldade de se entregar verdadeiramente para outro relacionamento. Por quê? Porque ele já tem um relacionamento com a mãe aqui. Ficou preso nessa esfera. E Uhum. qual é o movimento saudável, como a gente falou aqui? Então, eu saio da esfera materna, vou para a paterna e vou para o mundo. Já a mulher, o movimento é um pouquinho diferente. Ela nasce na esfera materna, vai para a paterna e volta para a materna. Da materna, ela vai para o mundo, vai para os relacionamentos. E o que acontece com a filhinha do papai? Ela sai da materna, fica presa na paterna e não volta para a materna. Então, ela não vai para o mundo. Ela fica presa aqui, nesse movimento do pai. E aí, ela não consegue achar um homem que preencha verdadeiramente, porque ela está aqui presa. Ela não está disponível para um relacionamento. Ela pode até entrar no relacionamento, ou ele pode até entrar no relacionamento,
Mas o que vai acontecer? Com o tempo, esse relacionamento vai minguar, vai desgastar, não vai fluir, e ele volta de novo para casa da mãe e ela volta para casa do pai, né? Então, tomar cuidado com isso, perceber que como é que eu posso trabalhar isso em mim caso eu tenha isso, né? Caso eu perceba que eu sou o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai. É entender que tem todo esse passo a passo, esse caminho, né? E dentro desse caminho, realmente pedir licença. Olha, meu querido papai, minha querida mamãe, eu te agradeço por tudo que vocês me ensinaram até aqui, agradeço pela vida, mas o par certo para você, no caso é a minha mãe ou o meu pai, e eu sigo com o meu destino. Então, é trazer a consciência de que você é apenas o filho nesse processo todo e que eles têm os parceiros certo ou não, foi a escolha dele, né? Ah, mas meus pais já são separados. Mas lembra sempre, você tem o seu pai, você tem a sua mãe, e eles que são o casal da relação, né? E dentro desse movimento, você também pedir a bênção para você seguir. Então, assim, é uma conscientização, é uma conscientização. Lembra sempre, tudo começa na consciência. A partir do momento que eu tomo consciência, eu vou começar a mudar a minha postura. E dentro dessa mudança de postura é permanecer, né? Porque às vezes a vida vai chamar a gente para dar um passinho para trás e voltar para a postura anterior, né? Para o movimento anterior. E aí o que você faz? Você fala, opa, já tenho consciência que não é por aí. Então o que você faz? Continua caminhando no seu lugar. Eu aqui nesse emaranhado todo, o que eu sou? Eu sou apenas o filho, sou apenas a filha, né? E entender que dentro dessa dinâmica toda tem um padrão aí que precisa ser visto, né? E dentro de olhar para isso, olhar com muita amorosidade, com muito respeito, né? E sempre, sempre sem julgamento. Porque, como a gente falou no início, o julgamento enfraquece. Você quer completar alguma coisa, Sandra, desse Quero falar na movimento? realidade de, acho que duas situações interessantes aí dentro disso que você está colocando, porque existe também aquele padrão familiar onde você rejeita o seu pai, você está excluindo o seu pai ou sua mãe, não concorda, julga, né? Entra no julgamento e julga o modelo de relação deles, porque não é um bom pai, porque não é uma boa mãe, porque eles não são o casal modelo, e daí você vai lá e repete exatamente aquilo que seu pai fez. Então, a gente pode colocar os casos de traição, por exemplo, né? Então, assim, vou repudiar o meu pai porque ele traiu a minha mãe, e daí, de repente, eu fui lá e tomei as dores da minha mãe e fiquei contra o meu pai. Então, o que que eu fiz? Eu excluí o meu pai e me coloquei no lugar dele, porque daí eu estou aqui fazendo esse movimento de eu vou cuidar da minha mãe porque você não é um pai capaz, você não foi um homem capaz. E então está ferindo a lei da ordem e da hierarquia que a gente falou, e está excluindo o pai, então está ferindo a lei do pertencimento, e daí você vai lá e quer assumir uma postura que não é sua. Só que provavelmente depois de um tempo nessa postura, você vai acabar repetindo o padrão do seu pai. Por quê? Porque você precisa dar um lugar para ele de alguma maneira. Então, o seu inconsciente vai fabricar de alguma forma, e a gente conhece muitos casos assim, né? De pessoas que viveram essa situação e depois foram lá na frente arranjar uma amante e teve a consciência de dizer assim, nossa, mas falei tanto do meu pai e eu fiz igual. Sim, porque você fez igual? Porque você precisava honrar o que seu pai fez. Qual era a forma de dizer, olha, pai, te amo tanto, e eu preciso te dar um lugar. Então, a forma de te dar um lugar é fazendo o que você fez, porque assim eu tô quites com você, tô te honrando. Só que isso é inconsciente. E a gente vê que acontece. Então, é um movimento também, é um padrão de repetição. E eu estou colocando aqui a traição, mas você pode colocar isso para qualquer outro tópico dentro de um relacionamento. Então, às vezes você julga porque não dá carinho, não dá amor, porque bate, ou seja lá, porque faz, você vai fazer a mesma coisa. E acho que a outra coisa que também a gente percebe muito dentro das relações é o fato de você, na boa consciência, porque dentro da constelação familiar a gente tem o que nós chamamos de boa consciência e má consciência. Então, a boa consciência é, por exemplo, todas as mulheres do meu sistema, elas são submissas. Então, eu preciso ser submissa e eu vou ter uma relação onde eu serei submissa, porque essa é a forma de eu pertencer. Então, eu fico aqui na boa consciência para me sentir pertencente e repetir este padrão familiar, e eu vou ser submissa também.
Por quê? Porque inconscientemente eu penso assim, nossa, se eu for diferente, eles vão me excluir, então eu preciso seguir o padrão. Eu estou colocando aqui a submissão, mas a gente pode colocar isso para qualquer coisa. A gente também vê muito dentro do consultório, né, Lili? Mulheres, por exemplo, que as famílias são muito. As mulheres estão sozinhas, sejam porque ficaram viúvas, porque não se casaram, porque se divorciaram, porque aconteceu alguma coisa e daí as mulheres elas não têm um relacionamento saudável. Daí vem aqui uma pessoa que fala: olha, minha mãe, minha tia, minha avó, minha prima, todo mundo aqui não tem relacionamento, eu não consigo ter um relacionamento também. Por que eu não consigo ter? Porque todas as mulheres do meu sistema não têm. Então, se elas não Uhum, têm, como é que eu posso ter? Se eu tiver um relacionamento, estou fazendo diferente, eu posso ser excluída. Então, para não correr o risco de ser excluída, eu também não vou ter um relacionamento. Só que é inconsciente, gente, essa é a grande questão. Porque a constelação, o que ela permite? Nós enxergarmos a dinâmica por trás dos fatos. Então, ela não milagrosa nesse sentido de, fiz a constelação, tudo transformou na minha vida. Não, a constelação ela vai te mostrar a dinâmica que está acontecendo por trás de um determinado problema que você tenha. A partir desse movimento, você vai conseguir compreender como você pode fazer diferente. Acho que a gente pode dar um exemplo aqui também de uma constelação bem bacana, né, que a gente teve algum tempo atrás, e também foi em grupo, né, essa daqui foi presencial, de um sistema onde a pessoa ela não conseguia demonstrar afeto dentro da relação. Lembra dessa constelação, né, Lili? Não conseguia demonstrar afeto dentro da relação. E daí, passaram-se gerações sem conseguir demonstrar afeto. Ela não conseguia dizer que amava, que estava disponível, que ela podia estar ali com aquela pessoa. E daí, claro que o companheiro, a companheira que estava com ela não tinha esse feedback, não sabia se estamos juntos nessa relação, não estamos, sabe? O que está acontecendo aqui? É um relacionamento, é um compromisso ou não é? E daí, nessa constelação, nessa dinâmica, mostrou o quê? Que lá atrás, nessa ancestralidade, vinham descendentes de escravos, aonde as pessoas foram separadas. E daí, nesse movimento dessa separação, se as pessoas demonstrassem qualquer tipo de emoção ou sentimento, elas eram açoitadas. Então, elas não podiam demonstrar tristeza porque elas apanhavam, elas não podiam demonstrar alegria porque elas apanhavam, elas não podiam fazer nenhum ritual porque elas apanhavam. Então, o que elas aprenderam? Elas aprenderam a calar. Então, elas não podiam expressar nada do que elas sentiam. E durante muitas gerações isso foi passado. E que reverberou hoje. Claro que nós estamos num outro século, num outro momento, numa outra realidade, mas isso ficou marcado no DNA do sistema. E daí o que a constelação fez? Mostrou essa dinâmica através de frases de solução. Nós dissemos para essa pessoa que estava constelando, né, para aquele movimento ali, de que agora ela podia fazer diferente. Então agora ela já podia demonstrar afeto, já podia demonstrar amor, já podia demonstrar carinho, mas era no tempo dela. E uhum. ela, naquele momento, optou por não, ela não conseguia, e está tudo bem. E pode ser que nesta vida, nesta geração, não se consiga fazer essa diferença, mas que nas próximas gerações isso vai ser liberado e as pessoas já consigam. Pode não chegar a dizer eu te amo, mas talvez tenha um gesto, um olhar de carinho, um gesto, um afago, onde isso fique demonstrado. Então, nós não temos esse controle para saber como a constelação vai se desenrolar e em que nível isso chega. Porque às vezes as pessoas pensam assim, fiz uma constelação e o resultado é sempre efetivo. E na realidade, muitas vezes, o resultado efetivo pode ser uma expectativa que você tenha. E as coisas podem ali só mostrar a dinâmica. E como é que isso vai acontecer? No tempo de cada um. É exatamente, porque a constelação não é para nós, é para o sistema. Então não é para Isso. o indivíduo, é para o sistema. Então quem vai realmente cuidar de todo esse processo, de todo esse movimento, é a alma sistêmica, Uhum, né? Porque são muitas uhum, gerações lá atrás. Então, imagina quantas gerações, né, é, tiveram lá atrás para que nós pudéssemos estar aqui e ainda dar sequência nos nossos descendentes. Então, é isso que a Sutra falou, de repente não vai reverberar na nossa, mas vai reverberar no, sistema, no descendente. E tá tudo certo. uhum. Mas alguma coisa modifica aqui pra gente. E o bacana é que nós, a partir do momento que a gente traz para a consciência, a gente muda essa postura. E a postura, gente, é fundamental. A postura é exatamente o que eu faço com isso, né? É,
É entender que não é o que eu faço, é o como eu faço, né? Então eu não vou mais ficar no porquê, porquê, porquê. É para quê, para quê, para quê? Para quê? Para que os meus descendentes possam ser mais felizes, para que os meus descendentes possam ter mais liberdade, para que os meus descendentes. Porque é uma coisa, gente, para a família. Como Uhum. diz, constelação familiar sistêmica é para a família. Mas pensa que, a partir do momento que você faz um movimento interno de cura para você, isso reverbera para todos. Então, alguma gotinha respinga, sim. Né? Assim como tem constelações que acontecem assim, ó, um Uhum. piscar de olhos, né? O movimento. O seguinte, a pessoa se libera e fala, nossa, consegui. Por quê? Porque não, a gente nunca sabe o que o campo vai trazer. Quando a gente abre um campo de constelação, a gente sempre abre sem medo, sem expectativa e sem julgamento. Por quê? Uhum. Porque quem vai trazer é o sistema, não é a gente. Nós somos os consteladores, são meros mediadores. Nós estamos a serviço. Nós Uhum. estamos a serviço do sistema. Então, para quem é, se disponibiliza a fazer um curso de constelação, é exatamente isso. É entender que você está a serviço do sistema. E sempre abrir um campo sem nenhum julgamento, sem nenhuma intenção. E confiar. Confiar que o campo vai trazer exatamente o que precisa ser visto. Visto, reconhecido, acolhido, incluído, enfim, ordenado. E dentro desse movimento, confiar plenamente. Por quê? Porque isso reverbera. E Uhum. isso, quando reverbera, é muito bonito. Muito bonito. E como constelador, perceber que você consegue, de certa forma, fazer parte desse movimento, né? E que é tão gratificante, porque a gente já vê coisas lindas. Tem constelação que eu choro junto, porque é Uhum. muito linda, sabe? O movimento é muito lindo. O movimento de cura, o movimento de libertação é muito lindo. Então, é ter essa disponibilidade e essa confiança. E entender que o campo vai trazer as informações. Então, é confiar. Confiar e realizar. E só se disponibilizar. Porque todos nós, sem exceção, estamos a serviço da vida. Né? E a vida é sempre para mais e não para menos. É verdade. Então, a nossa proposta, né, é para as pessoas que querem ter esse diferencial na vida delas, ou na sua vida, para fazer esse curso de formação em constelação familiar, o que que você precisa? Ter só disponibilidade. Ou se você já é terapeuta, já trabalha com outras ferramentas e quer agregar mais uma ferramenta, e a gente pode dizer que a constelação é uma profissão do futuro, porque você pode utilizar a constelação não só dentro dos relacionamentos afetivos, você usa a constelação na vida. Porque nós nos relacionamos o tempo inteiro com todas as pessoas. Não são só relações afetivas, são as relações de amizade, são as relações profissionais, são as relações de parceria, de sociedade, são relações dentro de escola, dentro de igreja, dentro de todos os lugares. Tudo é uma relação. Então, a constelação ela serve para a vida. Então, você pode trabalhar dentro das escolas com a pedagogia sistêmica, você pode trabalhar dentro do judiciário com a justiça sistêmica, você pode trabalhar dentro das empresas com a constelação organizacional ou empresarial, você pode trabalhar na área da saúde com a saúde sistêmica, você pode trabalhar dentro do seu consultório terapêutico, você pode se especializar num tipo específico de constelação, se você quiser. Então, é muito vasto e você agrega dentro do seu trabalho. Para quem está iniciando dentro dessa área terapêutica e quer começar a fazer um curso de formação, esse é um curso excelente, porque você já vai começar com uma ferramenta que te traz muitas abrangências, né? Muitas possibilidades. E para quem não quer ser constelador, não é essa a minha intenção, você pode fazer o curso para você, para autoconhecimento. E eu fiz isso quando eu fui fazer o meu curso de constelação. No primeiro momento, eu não pensava em atender com essa ferramenta. E demorei quase um ano. A Liliane acompanhou esse processo, né? Eu demorei quase um ano para poder atender com a constelação familiar, porque eu estava passando por esse processo de cura interna, porque é um processo de autoconhecimento, e você vai curando as suas questões, porque você precisa estar com isso bem elaborado para poder se colocar a serviço e facilitar, porque você, como a Liliane disse, tem três coisinhas básicas, né, para você poder fazer uma constelação, é não julgar, não ter medo e não colocar ali uma intenção. Então, você precisa estar bem equilibrado para poder trabalhar dessa forma com bastante tranquilidade. E só depois de quase um ano que eu tive essa tranquilidade, porque eu precisava resolver em mim primeiro. É isso, né, Lili? Exatamente. E o curso, ele vai mexer, porque ele mexe.
né? Uhum. Porque nós vamos fazer movimentos sistêmicos, vamos fazer exercícios, vamos fazer constelações. Então, ele vai dar uma mexida, né? Uhum. Tanto é que ele tem um intervalo aí de um mês, exatamente por quê? Entre um módulo e outro. Por quê? Porque vocês vão trabalhar questões internas, pessoais, sistêmicas. Então, precisa desse tempinho para acomodar, para as coisas irem tomando lugar, para você se conscientizar, para reconhecer, para fazer todo esse caminho, né, que a gente chama de caminho sistêmico. Então, vocês também precisam de um tempo, né? Uhum. E tudo isso vai fazendo o quê? Vai trazendo a cura para o seu sistema, cura para você, de certa forma, te liberando, te liberando, te liberando, para você seguir o seu destino, para você seguir a sua missão de vida, seu propósito de vida, seja ele qual for, né? E como a Sandra falou, a constelação, ela pode atuar em diferentes áreas, né? Eu atuo na área da educação também, eu atuo com a pedagogia sistêmica, tenho resultados maravilhosos, sabe? Uhum. E são coisas simples, simples, pequenos movimentos, pequenos olhares, e você vê a situação, a criança se transformar. Então é bem isso, sabe? É apenas estar disponível e entender que esse caminho é um caminho muito rico em todos os sentidos, porque ele te complementa. E a partir do momento que você percebe que você traz isso, essa soma para você, você fica mais forte para a vida e para atuar em qualquer situação que a vida trouxer, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Eu acho que é isso, né? Ele completa, ele complementa e ele te fortalece, porque Uhum. ele traz o reconhecimento e esse acolhimento que a gente tanto precisa, né? Não só para nós, mas para o nosso sistema. Verdade. E dentro do curso a gente dá o suporte o tempo inteiro, né, Lili? Nós estamos sempre à disposição para todo o atendimento, todo o suporte necessário durante o curso, depois do curso. Então a gente tem Sim. esse acolhimento, esse olhar. E nós também trabalhamos com turmas pequenas. Por quê? Exatamente para conseguir focar e dar toda a atenção e prioridade para as pessoas, para que elas possam fazer esse movimento de autodesenvolvimento, porque com turmas grandes a gente não consegue fazer esse movimento. Teria que olhar para muita gente e a gente não consegue, né? Somos só em duas para dar esse suporte. Então, as nossas turmas, elas são turmas pequenas, exatamente para ter esse olhar diferenciado, esse atendimento personalizado, essa formação de uma forma muito personalizada e individualizada. É, isso é mesmo, porque a gente faz questão de olhar no olho de um por um, Uhum, acolher um por um e trazer exatamente essa confiança para que a pessoa possa sair constelando. Então, uhum, esse é o nosso propósito. E dentro desse movimento, a pessoa se sentir muito, muito bem acolhida o tempo todo. Né? Essa é a nossa proposta, esse é o nosso propósito, né? Foi um combinado que a gente fez, né? Fazer uma turma reduzida exatamente para isso, para a gente dar todo esse suporte necessário, porque como nós já passamos por todo esse processo, a gente sabe quantas feridas às vezes precisam ser curadas. Então é necessário, sim, tá? Ter esse olhar, esse acolhimento, essa amorosidade, esse envolvimento, esse respeito, né? uhum. Porque é um respeito também que a gente tem muito profundo por cada um que nos procura, por cada sistema. Sistema. Cada constelação é única, né? Então nunca tem uma constelação igual a outra. E para cada constelação a gente tem esse olhar de acolhimento e de gratidão, porque é um sistema que se abre, né, diante de nós. Então a gente acolhe isso com muita gratidão no coração. Confiando, né, naquilo que a gente estava proposto a olhar ali naquele instante. Né? É muita confiança Exato, no processo, né? exato. É Então é incrível. isso, né, Lili? Semana que vem nós temos live novamente, vamos falar sobre dinheiro, né? Semana que vem um outro tema bastante falado e comentado na vida das pessoas, relacionamento e dinheiro, são os dois símbolos que todo mundo conhece, o coraçãozinho e o cifrão. Então semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre dinheiro, também na quarta-feira às 19h30, e estamos aqui à disposição, se vocês quiserem fazer perguntas, é só mandar no inbox, e nós teremos o maior prazer em responder. E agradeço muito o carinho e a presença de vocês. Quero deixar aqui meu beijo no coração. Lili, muito, muito obrigada mais uma vez pela parceria, pelo apoio, pela amizade e por tudo. Eu que agradeço. E um beijo para todos. E até a próxima live. Se tudo der certo, estaremos aqui, firmes e fortes. Até mais. Beijo. Beijo.